O que a Bíblia diz sobre o estupro? Que histórias na Bíblia nos ensinam sobre esse pecado, sobre esse crime horrível, sobre essa coisa muito cruel que infelizmente está presente no nosso país, está presente na nossa sociedade nos dias de hoje, e o que ela tem a nos ensinar de como evitar essas situações ou como corretamente nos defendermos de tais situações. No vídeo de hoje, eu busco trazer as respostas para essa pergunta. E, para a gente começar, é muito importante a gente entender a definição correta de estupro. Por quê? A Bíblia, por acaso, tem uma definição diferente da nossa, dos dias atuais, da sociedade atual de estupro? Não. A definição é a mesma. O que seria estupro? Seria uma ação não consensual, seria um ato forçado que acontece entre duas pessoas ou pode envolver também mais pessoas. Então, basicamente, pode acontecer com um homem e uma mulher, um homem forçar uma mulher, um homem forçar essa mulher a ter relações com ele. Pode acontecer também com uma mulher forçando um homem, ou pode acontecer também de um homem forçando outro homem. Pode acontecer de mais variadas formas, mas de qualquer ocasião, seja como for, desde que seja forçado, desde que não seja consensual, é caracterizado como estupro. E qual é a pena para estupro? A pena é a de morte. Tudo bem? Então a Bíblia caracteriza esse pecado como um extremamente grave, merecedor de pena de morte, assim como assassinato, assim como bruxaria, assim como sodomia, assim como adultério, sequestro e vários outros que a gente vai estar vendo aqui durante essa série no canal. Então vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 22, onde a gente vai ver uma diferença muito importante entre fornicação, adultério e estupro. Essas três coisas são bem diferentes. São pecados, de fato, os três são pecados, mas são pecados em contextos totalmente diferentes. O que é uma fornicação? É uma relação consensual com consentimento que um homem e uma mulher têm antes do casamento, fora do casamento, tudo bem? Então, essas pessoas perdem a virgindade ou anterior ao casamento vão mantendo relações sexuais. Isso é a fornicação. Não é um pecado merecedor de pena de morte. Agora, o que é o adultério? O adultério acontece também com consentimento quando um homem casado, uma mulher casada, eles estão dentro de uma relação, mas essa mulher pega e se deita com outro homem. Ou esse homem pega e se deita com outra mulher. Isso é adultério. O adultério, nessa situação em que a gente tem um casal aqui e essa mulher se deita com outro homem, é punível de pena de morte. Isso é um pecado, assim como o estupro, merecedor de pena de morte. Mas dá pra gente já ver aqui claramente que são coisas muito diferentes. Nossa, mas João, por que você está explicando essa questão? São coisas que dá para ver claramente uma diferença. Infelizmente, a gente tem muitos grupos, especialmente grupos feministas e também, em alguns casos, grupos ateus que vão buscar falsamente atribuir que a Bíblia diz que uma mulher estuprada deve ser posta à morte. A Bíblia nunca diz isso de maneira alguma. Eles vão tentar substituir a história de fornicação como se fosse também estupro, mas são contextos bem diferentes. E nisso eles buscam trazer uma imagem falsa, né? Trazer esse absurdo de que uma pessoa que é uma vítima merece ser posta à morte. Vamos aqui fazer a leitura então. Deuteronômio, capítulo 22, começando no versículo 22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha um marido, então ambos deverão morrer, tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher. Assim afastarás o mal de Israel. Então o que a gente acabou de ver aqui? Adultério. Um homem se deitando com uma mulher casada. Ambos devem ser postos à morte. Se uma donzela que é virgem for prometida a um esposo e um homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então trareis a ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras para que morram. Então aqui a gente vê até que se for, por exemplo, uma noiva, né, uma donzela prometida. No início a gente viu aqui uma esposa de marido e aqui uma donzela prometida. Em ambos os casos é caracterizado como adultério, não é algo leve, não é uma brincadeira essa questão, não é um pecado pequeno, é um pecado extremamente sério
que vai ter o seu próprio vídeo falando especificamente do adultério. Mas aqui só para a gente ter um contexto, essa comparação com fornicação e o adultério é importante para a gente entender o estupro também. Agora, o que vai acontecer nessa situação? Essa donzela virgem prometida se deitou com um homem. Então trareis a ambos à porta da cidade, os apedrejareis com pedras para que morram. A donzela, porque não gritou. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque não gritou quando estava na cidade. E o homem, porque ele humilhou a esposa do seu próximo. Assim afastarás o mal do vosso meio. Mas, se um homem encontrar uma donzela prometida no campo, e o homem a forçar, o homem está a forçando. Olha aqui essa palavra que está sendo utilizada, que não foi utilizada no contexto anterior. E se deitar com ela, então somente o homem que se deitar com ela morrerá. Então, é o homem que é o culpado desse pecado, é o homem que é o culpado dessa ação. Ele vai ser posto à morte. A mulher não. A mulher é inocente. A mulher não teve culpa. Afinal, a Bíblia mesmo diz que a mulher é o vaso mais frágil. Mulheres são naturalmente mais fracas do que um homem. E ainda mais a gente tem na Bíblia situações onde é mais de um homem que comete esse ato. Então não é como se essa mulher tivesse capacidade de se defender. Foi algo que ela consentiu, foi algo que ela quis. Por isso que é importante a gente ver a palavra gritar. Porque se ela está na cidade, se a gente está numa situação onde ela pode chamar ajuda, onde ela pode pegar e clamar, mas ela não clama, ela não chama ajuda, ela não busca qualquer tipo de forma de avisar o que está acontecendo, ela está fazendo isso aceitando, ela está querendo que isso aconteça. Então seria algo escondido que ela e esse homem estão fazendo, seria um adultério, ambos seriam colocados à morte. Agora, se for em um campo onde não tem ninguém, onde se essa mulher gritar, ninguém vai ouvir, então somente o homem vai ser posto à morte, a mulher não tem culpa. E aí alguém pode perguntar, mas por exemplo, eles foram para um campo justamente para fazer isso, justamente para cometer esse adultério e ninguém vê, não haveria um furo aí nessa lei? Aí que entra a questão que Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele é bom e Deus, Ele é justo também. Ele traz a justiça. Então, se alguém buscar fazer um adultério, buscar ir para um lugar afastado justamente para fazer essa questão, Ele vai, de alguma forma, permitir que esse pecado encontre essas pessoas, que a evidência chegue até os juízes e que essas pessoas sejam punidas. Ele é capaz de fazer que alguma pessoa veja aquilo acontecendo, que alguma pessoa veja que essa mulher casada se saiu com um homem que não era marido dela para um campo, etc., sabendo que é algo consensual. E da mesma forma, se na cidade ele pegou e tapou a boca dela, impediu ela de gritar, de alguma forma ou de outra, Deus vai permitir que alguém veja o que está acontecendo, que haja uma testemunha verdadeira, que haja uma evidência. Deus é capaz de fazer isso, de trazer essa justiça quando nós, seres humanos, não somos capazes de trazer. Bem? Então aqui, na questão de estupro, é punição de pena de morte. Versículo 26. Mas a donzela nada farás. Não há na donzela nenhum pecado merecedor de morte. Não é culpa dela. Pois é como quando um homem se levanta contra seu próximo e o mata. Então é igual como um assassinato. A pessoa que está sendo morta não tem culpa de estar sendo assassinada. Não é como se ela estivesse pecando, se ela estivesse fazendo algo de errado. Ela foi morta. Foi cometido uma injustiça, foi cometido algo horrível, algo abominável. É assim no assassinato e é assim no estupro. A pessoa não tem culpa que está sendo estuprada. Nunca tem culpa. Se ela é a vítima. Tudo bem? Assim é este caso, porque a achou no campo e a donzela prometida gritou. Ela tentou evitar aquilo, ela não queria fazer aquilo, ela não tinha consentido com aquilo. Porém, e não houve ninguém que a salvasse, não tinha ninguém lá para salvar ela, para evitar aquilo. Então aquele pecado aconteceu, aquele crime infelizmente aconteceu e esse homem seria posto à morte. Agora, outra situação que eu já vi feministas pegando e utilizando esse versículo de baixo para falar que é a mesma situação de cima. Versículo 28. Se um homem encontrar uma donzela que é uma virgem, que não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados, então esse homem chegou para essa mulher, não era noivo de ninguém, não era esposa de ninguém, se deitou com ela, tudo bem? Se deitou com essa virgem, e tem essa condição também, então seria uma pessoa que nunca se deitou com ninguém. Ela encontra um homem e ambos deitam, ambos têm uma relação
com vontade própria, né? Eles querem ter essa relação sexual. Não é algo que está sendo forçado em nenhuma das duas partes. Qual é a punição se eles forem encontrados? Então, o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 ciclos de prata, e ela será sua esposa. Então, o homem tem como papel, ele tem como dever pagar esse dinheiro ao pai. Se ele cometeu essa fornicação, e ele deve se casar com ela. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Porém, ele não é obrigado, o pai não é obrigado a entregar a filha em casamento, e a filha não é obrigada a se casar com este homem se o pai não quiser. Mas ele tem que pagar essa quantidade de dinheiro. Então não tem prisão para fornicação, não tem punição para a mulher por conta dessa fornicação. No máximo seria se alguém falasse, ela está se casando com esse homem, seria uma punição. Mas seja como for, não tem pena de morte, assim como a gente viu com adultério e com o estupro. É algo diferente. Aí as pessoas vão falar, não, então se um homem se deitou com uma mulher virgem que não era casada, que não era noiva, e estuprou ela, então ele deve se casar com ela. Então ela deve se casar com ele. Não é isso que a Bíblia está falando. Essa última situação é fornicação. Não tem em nenhum momento falando de força aqui sendo envolvida, a pessoa forçando ela, a pessoa indo contra a vontade dela. É algo que teve esse consentimento de ambos os lados. E a punição seria justamente essa. O homem deveria pagar essa quantidade e ele deveria se casar com ela, porque ele a humilhou. Não poderá despi-la em todos os seus dias. Não há divórcio na Bíblia. A gente tem somente uma ocasião em que o divórcio é permitido logo depois do casamento, em razão de fornicação, em razão de impureza, basicamente. Logo depois que a pessoa casou, descobre que a pessoa que disse que era virgem, na verdade não era, e às vezes tem alguma DST, ou teve esse engano. A mulher mentiu que era virgem. Caso contrário, não há ocasião para divórcio. Então aqui nunca vai despedir ela. Não há ocasião que permita o divórcio. Então, tendo visto aqui esses três contextos diferentes, vamos agora prosseguir para histórias na Bíblia que nos ensinam sobre o estupro. Tudo bem? A primeira história que a gente tem na Bíblia sobre estupro é justamente em Gênesis 19. Gênesis 19. E é interessante a gente prestar atenção que dentro desse mesmo capítulo a gente vai ter duas histórias de estupro envolvendo basicamente as mesmas pessoas, mas em contextos diferentes. Então, qual que é a primeira história de estupro na Bíblia? É justamente a história de Ló e os homens de Sodoma, que é uma história até que tanto famosa, logo depois a gente tinha a destruição de Sodoma e Gomorra, e é um dos primeiros momentos onde a Bíblia fala sobre os sodomitas, os homossexuais. E isso nos diz muito sobre quem essas pessoas são e por que esse pecado também é merecedor de pena de morte. Isso também vai ser um assunto de um vídeo específico. A sodomia, a homossexualidade, o bissexualismo é um pecado também merecedor de morte. Então vamos aqui para Gênesis capítulo 19, começando a leitura no versículo 4. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. Conhecê-los seria basicamente um eufemismo para se deitar com essa pessoa, para ter relações com essa pessoa. Da mesma maneira que a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, conheceu sua esposa. Então, é uma palavra que tem esse contexto. Eles queriam estuprar estes homens que chegaram até Ló, esses dois anjos. Então, Ló pegou e tentou fazer uma defesa deles, tentou fazer com que isso não acontecesse, e Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si e disse, rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho duas filhas que não conheceram um homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. Então aqui pode até parecer que Ló estava agindo de uma maneira corajosa, né? Ele saiu para fora, fechou a porta atrás deles, se colocou diante dessa multidão, mas o que ele fala é extremamente covarde. Ele oferece as próprias filhas virgens para serem abusadas por esses homens. Não é uma atitude correta de maneira alguma que Ló tomou. Ló era um homem salvo, ele era um filho de Deus, ele era um eleito, mas ele estava caminhando aqui na carne, ele estava agindo com medo de maneira totalmente covarde. E isso justamente vai trazer também uma própria punição para ele, né? Ele vai
está sofrendo a consequência disso mais tarde, na outra história de estupro. Então a gente pode continuar aqui a leitura da história, indo aqui para o versículo 9. E eles disseram para trás. E eles disseram novamente: este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Então ele falou: você vai ser um juiz sobre nós, a gente vai estuprar você. Agora a gente vai fazer pior ainda com você do que a gente ia fazer com eles. Então olha a situação que a gente tem aqui. Olha a situação que a gente tem desses filhos de Belial, desses reprovados, homens nojentos, homens abomináveis, cometendo essas coisas odiosas, cometendo esse estupro, que não estão nem aí. Não, você veio para fora, você veio aqui para fora, você tentou falar algo contra a gente vai abusar de você. Não é à toa que a Bíblia chama esse grupo de pessoas de cães, compara esse grupo de pessoas com animais, com bestas selvagens e irracionais. Então vamos continuar aqui a leitura. Essa história tem até que, de certa forma, um final positivo, no sentido que os anjos salvam Ló, salvam as filhas dele. Então, essa história não acabou terminando em estupro. Infelizmente, várias outras histórias da Bíblia não têm esse final tão positivo assim. Então, vamos continuar aqui no versículo 10. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. Então eles cegaram essas pessoas, e a gente sabe também que mais tarde tinha a destruição total da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus envia fogo do céu e consome essa cidade. Ló e suas filhas conseguem escapar, a esposa de Ló olha para trás, é tornada em um pilar de sal, e eles escapam. Eles conseguem fugir dessa destruição, nem Ló, nem os anjos, nem as filhas de Ló são estupradas. Mas a gente viu que Ló agiu de uma maneira muito covarde, ele fez algo totalmente estúpido, não foi uma atitude que um pai, que o marido, que o homem da casa deveria tomar. E a gente vê aqui na Bíblia, muitas ações que a gente toma negativas acabam voltando sobre a nossa cabeça, a gente acaba colhendo o que a gente planta. Um exemplo muito grande disso é Jacó, que constantemente enganou o pai dele, que enganou Esaú, e acabou que no final da vida dele, ele foi extremamente enganado. No final e por todo o percurso da vida dele, ele foi continuamente enganado. Então tem essa questão na Bíblia, que é parte da justiça de Deus, que se a gente pega e faz algo de errado com certas pessoas, que a gente faz certos pecados, acaba que Deus não nos protege ou não nos avisa de certas situações, de certos pecados iguais a esses que a gente fez que estão acontecendo com a gente. Então Jacó mentiu muito, acabou que muitas vezes ele foi mentido, foi enganado, e Deus não avisou ele. Deus não mostrou: olha, você está sendo enganado nesse caso. Deus permitiu que ele fosse enganado também, como punição pelo pecado que ele fez. E qual que é a outra história de estupro que a gente tem dentro desse mesmo capítulo? As filhas de Ló estuprando ele. Então a gente tem aqui nessa situação Ló oferecendo as próprias filhas para serem estupradas, e a gente tem nessa outra situação aqui as filhas de Ló estuprando ele. E como que elas fizeram isso? No primeiro caso, a gente viu que isso aconteceu no anoitecer e tinha uma grande multidão de pessoas tentando fazer nesse ato. Nesse segundo caso, a gente vai ver que esse estupro acontece de mulheres com homens, mulheres mais jovens, né? A gente tem as filhas dele, então não é como se elas estivessem par a par com a força ou em grandes números, como a gente viu aqui nessa multidão. A maneira pelo qual esse estupro aconteceu foi pelo uso de substâncias, foi pelo abuso de substâncias tóxicas, no caso, o álcool, no caso, o vinho. Então é importante a gente entender que os estupros não somente acontecem em locais escuros, com um grande número de pessoas, mas eles também acontecem através do uso de substâncias, né? Tem pessoas que em muitas festas, infelizmente, desmaiam porque alguém foi e colocou uma coisa na bebida deles, alguém batizou a bebida deles com algum tipo de substância. E essa é uma forma muito comum, tanto da pessoa ser roubada, como dela ser até às vezes sequestrada e também estuprada. Então é algo muito perigoso, que muitas pessoas se colocam à mercê de certas situações assim, ao estarem em ambientes de boates, de shows, de grandes festas. Então, novamente, não é culpa da pessoa dela ter a bebida batizada, dela tá bebendo um suco, alguém coloca alguma coisa e ela desmaia, ela tá bebendo uma água, alguém coloca alguma coisa e ela desmaia. Mas, novamente, você se colocar numa situação assim, igual Ló. Ló consentiu em beber o vinho. Ló foi e se embebedou. Mas ele não consentiu com as outras coisas que aconteceram. Ele nem sabia das outras coisas que aconteceram. Mas da mesma forma é importante a gente entender que a gente, de livre escolha, escolhe em um show, em uma boate,
mas a gente se coloca numa situação perigosa. A gente se coloca numa situação que a gente pode estar colocando uma mira sobre a nossa cabeça. Então é muito importante a gente ter discernimento para onde a gente vai e com quem a gente vai. Até as filhas de Ló estavam com o próprio pai delas e o próprio pai, nesse momento, pegou e fez descaso com elas. Então é importante a gente andar em grupo, mas andar com pessoas confiáveis também, seja em locais inóspitos, que não tem muitas pessoas, em locais escuros, a gente está buscando andar em grupo com pessoas confiáveis e evitar ambiente de grande muvuca, de grande quantidade de pessoas, onde tanto as situações como esse grande número de reprovados, esse grande número de sodomitas pode acontecer, como também alguém for e colocar substâncias tóxicas no seu alimento ou na sua bebida. Então vamos aqui para Gênesis, continuando em Gênesis capítulo 19, indo para o versículo 30. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar na nossa, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar semente de nosso pai. De maneira alguma isso é correto, de maneira alguma isso é positivo. Elas estavam buscando cometer esse incesto, que é o outro pecado, que é outra coisa que Deus não gosta, que Deus avisa contra, e elas queriam fazer isso intoxicando o pai delas, contra a vontade do pai delas. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu. Então ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele não percebeu nem quando ela chegou e nem quando ela saiu. Não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demos-lhe de beber vinho esta noite também. E entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. Então a gente tem a mesma situação acontecendo aqui. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. Então a gente tem esse ato também extremamente terrível que aconteceu. Dessa vez foi Ló que foi a mira desse estupro, que foi o alvo desse estupro, que as próprias filhas dele fizeram. A gente vê aqui como que você colhe o que você planta, ele tendo oferecido às filhas, mas que também como que o uso de qualquer tipo de substância é extremamente perigoso, porque a gente fica à mercê da vontade dos outros. A gente perde a nossa vigilância, a gente perde a nossa total noção do que está acontecendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, do que a gente está entendendo. E se a gente está rodeado de pessoas ruins, coisas muito ruins podem acontecer. Até quando é a nossa própria família, até quando é pessoas que a gente considera amigos. Então a gente precisa ter muita atenção. Por isso que a Bíblia fala tanto contra o uso de entorpecentes. Mesmo que seja algo que a sociedade considere normal, como beber um vinho, beber um álcool, beber uma cerveja. Vamos agora para Juízes capítulo 19, onde a gente vai ver mais uma história. A gente vai ver Juízes 19 e depois uma história em 2 Samuel, para a gente encerrar o nosso estudo sobre esse tópico. Juízes capítulo 19, a gente tem uma história muito similar a Gênesis 19, a primeira parte sobre os reprovados, sobre os sodomitas, os homossexuais que querem estuprar Ló. É uma história muito similar. Aqui, só para dar um pouco de contexto, a gente tem um levita que morava com a sua concubina foi para a casa dos seus pais, e o levita foi atrás dela. Aí o pai fez uma grande festa, que o levita foi buscar a filha dele, e aí eles celebraram por um dia, depois celebraram de novo, ao ponto que ele foi sair da casa do sogro dele, não era bem o sogro, eles não eram casados, mas enfim, ele ia sair da casa desse pai da concubina dele e já estava de noite. Ele pegou e falou: não, vamos para essa cidade aqui, porque essa cidade aqui é do nosso povo, né, da nossa nação, vai ser um lugar seguro para a gente ir, eu não quero pegar e passar a noite em uma cidade de outro povo. E acabou que lá ele encontrou algo horrível. Ele encontrou esse grupo de pessoas que buscou estuprá-los. Então, a gente tem aqui essa situação no qual um senhor apareceu, viu que eles estavam de fora e falou: não, vamos lá para minha casa, eu vou receber vocês na minha casa. Eles foram até lá e de noite a gente tem essa história. Então vamos aqui para Juízes capítulo 19, no versículo 22. Ora, enquanto eles alegravam seus corações, enquanto estava esse senhor, enquanto estava o levita, sua concubina alegres,
Eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, filhos do inferno, filhos de Satanás, reprovados, esses justamente sodomitas, cercaram a casa ao redor e bateram na porta e falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse, muito similar com a história de Ló: não, meus irmãos, não. Eu insisto convosco, não procedeis assim impiamente. Vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Vede aqui esta minha filha, olha que homens corajosos. Uma virgem e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom. Mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina, nesse caso o levita pegou a própria concubina que ele foi buscar, jogou ela para fora, se vira aí, fez o que basicamente Ló estava querendo fazer. O homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles, e eles a conheceram, eles a estupraram até a manhã, e dela abusaram a noite toda, até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então eles foram como baratas esconder debaixo de uma pedra com a luz do dia. A gente vê que essas coisas estão acontecendo constantemente de noite, em locais onde eles não vão ser vistos, em locais onde eles vão estar escondidos. Por isso que é perigoso. Até de dia isso pode acontecer, quanto mais de noite. Se pode acontecer com uma pessoa pode soprar outra, quanto mais um grupo de pessoas. A gente precisa ter muito cuidado. E a gente não pode ficar com essa mentalidade, não é culpa minha, eu vou me colocar nessa situação de risco. Quem é roubado não tem culpa, quem é morto não tem culpa, quem é estuprado não tem culpa. Mas tem certas situações que é melhor a gente não arriscar. É melhor a gente não brincar com os dados e ver que número vai dar. É melhor você evitar de estar saindo com coisas que podem te fazer um alvo para um roubo, um relógio caro, uma blusa cara, um tênis caro. Isso pode causar um assalto e você perde isso tudo. Você pode apanhar, às vezes você pode até morrer também. Então a gente precisa evitar. Não é que a gente está errado de ser assaltado. O errado é o bandido. O errado é o assassino. Mas a gente precisa evitar, porque infelizmente essas pessoas existem na nossa sociedade. Essas pessoas estão presentes em comunidades. E o nosso governo está punindo com as penas adequadas? Não, manda eles para a prisão. Se mandar para a prisão, depois eles saem. Às vezes aprendem até coisas piores na prisão. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina prisão. A Bíblia não ensina prisão para estupradores. A Bíblia não ensina castração química. A Bíblia não ensina que nada acontece com adultério. A Bíblia ensina pena de morte para diversos pecados, e a gente não tem isso aqui no Brasil, a gente não tem isso aqui no mundo. Então, não é de se surpreender que as pessoas ímpias, que as pessoas violentas só aumentem em número e em locais escuros, locais onde tem muita gente, onde eles não vão ser facilmente identificados. Não é de surpreender que essas pessoas amem as trevas. Por isso a gente precisa ser muito prudente com que lugar a gente vai, com quem a gente vai, o que a gente vai fazer nesse lugar. A gente vai estar consumindo algo alcoólico, a gente vai estar se envolvendo com substâncias. Então, para a gente concluir, vamos aqui para 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 13, onde a gente vai ter mais uma história de estupro. Infelizmente, a gente vê que isso pode acontecer em diversas situações, em diversos locais diferentes, com pessoas diferentes. Aqui a gente vai ver um caso também muito similar às filhas de Ló com ele, só que é um caso aqui que é com o próprio irmãos, meio irmãos, mas ainda assim, pessoas da própria casa, pessoas da própria família. Infelizmente, ainda acontece casos de abuso. Então, só para dar um pouco de contexto aqui, 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, e sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e Amnon, o filho de Davi, a amava. Então, a gente tinha Absalão, irmão direto de Tamar. Absalão, irmão direto de Tamar. E a gente tem esse meio-irmão, Davi tinha muitas esposas, que não é algo que a Bíblia ensina também, é algo que a Bíblia fala contra. E um desses filhos era Amnon. E esse filho Amnon, ele estava apaixonado, ele amava Tamar. Isso também nos mostra que não é porque é um amor carnal que é um amor de Deus, que é um amor positivo. Isso é algo totalmente abominável. O incesto é algo totalmente reprovável. Mas ele estava apaixonado por essa irmã, ele queria alguma ocasião de fazer alguma coisa, ele conversou com um amigo dele, que também era parente dele, e esse amigo falou, não, finge que você está doente, se fica deitado na cama, fala para Davi, para o rei enviar a sua irmã, Tamar, para dar comida para você.
E ele faz isso. Ele faz todo esse teatro, ele finge estar doente. E ele pede para que a irmã alimente ele. Então vamos aqui para 2 Samuel capítulo 13, versículo 8. Assim Tamar foi à casa do seu irmão Amnon, e ele estava deitado, e ela tomou farinha e a amassou, e fez bolos à vista dele, e assou os bolos. E ela pegou uma panela, e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amnon disse: Retirai de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Amnon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ela havia feito e os trouxe à câmara para Amnon, o seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças esta loucura. E eu, para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Então, não me força, não me supra, fala com o rei. Então, assim, já é algo errado. Ele está se casando com a própria minha irmã. Falando, pelo menos pede para ele, para você se casar comigo. Mas ele não ouviu. Todavia, ele não quis atentar à sua voz, mas sendo mais forte do que ela, então isso é totalmente estupro. Ele era mais forte, ela não queria, ela falou não, e ele a forçou e se deitou com ela. E aí que a gente tem logo depois ele odiando a irmã, não querendo mais saber da irmã, ele mandando a irmã embora. Então, novamente, o amor deste mundo, o amor carnal, não é o amor correto, não é o amor de Deus, não é aquele amor verdadeiro. Ele amava, ele estava apaixonado. Não, ele se deitou com ela, ele estuprou ela, ele abominou ela, ele odiou ela. É algo totalmente temporário, é algo totalmente errado. Então a gente viu aqui diversas situações no qual a gente tem estupro acontecendo, inclusive dentro da própria casa, inclusive dentro dos próprios parentes. A gente tem casos onde os tios, onde os avós, ou às vezes até os próprios pais. E, como a gente viu no caso de Ló, os próprios filhos estupram os pais. A gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa estar vigilante constantemente, por isso a gente deve evitar qualquer tipo de substância ilícita. A gente deve evitar locais de muvuca, escuros, onde a gente está sozinho, onde a gente está sem ninguém para ajudar a gente. E até se fosse um grupo, imagina, chegou uma multidão. Nesse caso mesmo, a gente vê que em Ló, e no caso do Senhor e o levita e a concubina, eles estavam em grupo, mas um grupo ainda maior chegou. Então tem situações que é melhor a gente evitar para nossa própria segurança. Porque essas pessoas existem pessoas que são filhas do diabo, que são filhos de Belial, que são reprovados. Existem pessoas horríveis que não se preocupam em matar, estuprar, roubar, cometer pedofilia, cometer zoofilia, cometer sodomia. São coisas que acontecem na sociedade. A gente precisa, portanto, se esforçar ao máximo para que isso não aconteça, para que a gente não se coloque numa situação onde a gente fique à mercê da vontade dos outros. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, tanto para mostrar o que a Bíblia tem a dizer, como também ajudar a gente a entender por que certas situações são perigosas, por que consumir uma bebida alcoólica é perigoso, ou por que a gente ir para uma boate, para um show, porque a gente pegar e se encontrar com pessoas desconhecidas, em locais afastados, pessoas que a gente não conhece, ou até pessoas que a gente conhece, mas que têm segundas intenções, como que isso pode ser perigoso. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção e até mais.